Olá, eu sou Vanessa Bueno e neste vídeo nós vamos falar sobre as consequências da alteração de nome, seja para você submeter o seu processo da nacionalidade portuguesa, ou mesmo seja você um imigrante em Portugal que alterou o seu nome e que também precisa fazer a regularização no seu título de residência. Então, as informações que eu vou disponibilizar aqui para vocês vai servir para esses dois casos. Nós sabemos que a alteração de nome em razão do casamento ou do divórcio, né? São duas situações comuns as pessoas alterarem o nome, mas também há outros tipos de situações, quando eu altero o nome por não gostar do meu nome, ou quando tem também alteração do sexo. Então temos aqui outras modalidades de alteração do nome. Vou explicar o que implica essa alteração na questão documental aqui em Portugal, o que você precisa fazer para estar em dia em Portugal. Ou seja, se você alterou esse nome no estrangeiro, você que é um cidadão português que fez isso no estrangeiro, ou você é um cidadão brasileiro com dupla nacionalidade, então você precisa regularizar essa situação aqui em Portugal. Primeiro eu vou dizer sobre aquelas pessoas que é estrangeira, ou seja, é imigrante, é um cidadão brasileiro, o que é preciso fazer? Bem, neste caso é mais simples. Se você é cidadão brasileiro, se você alterou pelo casamento, se você alterou pelo divórcio, basta você apresentar a sua certidão de nascimento atualizada, ou seja, averbado com esses atos que você alterou o seu estado civil, seja em razão do casamento ou do divórcio. A mesma coisa se houve alteração de nome, por exemplo, vamos supor que a alteração de nome se deu pela via judicial. Essa alteração de nome, essa decisão, ela vai estar também averbada no seu assento de nascimento. Portanto, tem que ter essas informações todas. Se não houver essa informação na sua certidão de nascimento brasileira, aí neste caso você precisa trazer essa sentença onde conste a alteração do seu nome. Mas para esta situação, você sendo cidadão brasileiro, é importante que a sua certidão de nascimento esteja atualizada com todos os atos que ocorreram no Brasil. Porque quando você vier para Portugal e você tiver que fazer qualquer tratativa, é importante que a alteração desse nome já esteja devidamente constando nos seus documentos, seja o passaporte, seja o seu documento de identificação, sua carta de condução, por exemplo, né, o CNH, seja os seus diplomas, ou pelo menos você tem que fazer prova de que você é a mesma pessoa. Muitas das vezes as pessoas não pensam na consequência, chega aqui e tem uma grande burocracia de ter que apresentar que a pessoa A e a pessoa B são as mesmas. Então tem que estar tudo documentado. Mas e se você for um cidadão luso-brasileiro? Se você tiver as duas nacionalidades? Bem, neste caso vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque aí vai ter uma burocracia que você vai ter que resolver para poder transcrever esses atos aqui em Portugal. Então vamos supor que você já é cidadão português, você pediu a sua nacionalidade portuguesa, foi concedida, e aí você teve o seu assento de nascimento. Então, neste caso, tanto o casamento quanto o divórcio, que foi feito no estrangeiro, você vai ter que transcrever aqui para que o seu nome esteja atualizado, se for o caso de alteração de nome. Mas se não houve alteração de nome, você tem que fazer do mesmo modo para alterar o seu estado civil. Agora, vamos supor que você alterou o seu nome por outra razão. Porque você quis, porque você não gostava do seu nome, porque você se identificava com algum familiar, então você mudou o seu sobrenome da sua família, enfim, não importa a razão da alteração de nome. E eu estou falando tanto de nome próprio como dos sobrenomes, ok? Então, neste caso, vamos supor que você no Brasil realizou uma sentença estrangeira de alteração de nome. Ou mesmo você fez um cartório por via de uma escritura pública, uma decisão administrativa. Neste caso, você sendo cidadão português, esse averbamento ele não é feito diretamente na conservatória. Essa decisão da alteração do nome, ela precisa ser revista e confirmada no tribunal português. Na verdade, é o mesmo procedimento que a gente faz nos processos de divórcio. O divórcio, quando é realizado no estrangeiro, para ele ter valor jurídico em Portugal, eu preciso de um reconhecimento do tribunal português. E é a mesma coisa que acontece quando há a alteração do nome. Então, neste caso, você precisa providenciar
essa alteração judicial para poder ser averbado ao seu assento de nascimento português esta alteração do nome. Portanto, há essa burocracia que não é exigida aos estrangeiros, mas é exigido aos cidadãos com dupla nacionalidade. Muita gente também pergunta, Vanessa, mas eu alterei meu nome logo em seguida, como é que faz? Vai ter que fazer todo esse processo logo que você tenha a alteração desse nome. E se o nome for alterado antes do pedido da nacionalidade? Você também vai precisar desse procedimento. É a mesma coisa quando a gente entra com o processo da nacionalidade, e muitas das vezes as pessoas já está casada pela segunda vez. Ela já casou, ela já divorciou, ela já é casada pela segunda vez, e as pessoas perguntam, mas por que não foi feito tudo junto no mesmo processo? Não é feito porque cada processo tem um procedimento diferente. Mesmo que eu já tenha alterado o meu nome depois, antes do processo do pedido da nacionalidade portuguesa, eu vou ter que fazer toda essa tramitação, porque é uma exigência da lei portuguesa. E quando algum ato da nossa vida privada foi decidido fora do território português, este ato precisa ser revisto e confirmado, essa decisão dessa alteração do meu nome. Compartilhe essa informação com mais pessoas que precisam saber disso, porque é algo muito comum, acontece sempre e as pessoas sempre têm urgência para resolver. E esse procedimento não é urgente. Tenham atenção a isso, quem estiver se preparando para vir para cá, porque às vezes implica pedido da nacionalidade dos filhos, implica pedido de residência do seu familiar, e isso precisa ser devidamente tratado no tempo certo, para poder você conseguir fazer aqui e resolver toda a sua vida sem qualquer dificuldade. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e subscreva o nosso canal. Até o próximo vídeo.